aqui com vocês. Nessa videoaula nós vamos trabalhar a introdução à óptica geométrica, vamos fazer alguns comentários também da óptica física, e aí a gente espera que essa videoaula possa ajudar vocês aí na compreensão teórica da óptica geométrica, beleza? E aí dá aquela curtida, a turma de enfermagem, como não teve aula pelo Meet, tem que colocar a presença aí, tá? Nos comentários. As outras turmas podem ficar à vontade também para deixar os seus comentários, beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta, né, da óptica é o que é a luz, certo? Então, a defesa da descrição da luz, nós podemos dividir assim em dois grupos. O primeiro grupo, composto pelo Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton, né? Era a galera que defendia que a luz era constituída de partículas. E a outra galera, né, o holandês Christian Huygens, o suíço Leonhard Euler e o inglês Thomas Young, era o outro partido, né, digamos assim, que defendia que, na verdade, a luz era uma onda. E essas discussões, né, elas perduraram pelos séculos 17 e 18, certo? Até chegar ali, né, no início do século 20, com o experimento que deu o Nobel, né, ao Einstein, que foi o efeito fotoelétrico, ok? Então, por motivos didáticos, a gente vai dividir a óptica em óptica física e óptica geométrica, certo? A óptica física, ela estuda a luz, né, do ponto de vista da sua essência, da sua natureza, e a óptica geométrica coloca princípios, né, e vê o feixe de luz como um objeto matemático, beleza? Vamos lá. Bom, com relação às fontes de luz, né, nós classificamos elas em pontuais, né, e extensas, né? Aquela mesma ideia lá do corpo extenso, né, e do ponto material, certo? Tem a mesma ideia, ok? Então, né, com relação às pontuais, né, as dimensões da fonte é muito menor que a distância entre a fonte e o observador, certo? Nós podemos colocar como exemplo até a própria vela, né, com a fonte pontual. E a fonte extensa, né, as dimensões da fonte da mesma ordem de grandeza que a distância do observador. Como, sei lá, você está na sua sala e tem aquelas lâmpadas grandonas, né? Aquela lâmpada, por exemplo, da sala de aula de vocês. Então, ali pode ser considerado uma fonte extensa, beleza? Com relação a primária e secundária, a primária são aquelas fontes em que elas emitem luz, ok? Daí, né, tem exemplos aí, a lâmpada de tungstênio, o sol. E pode ser também secundária, aí já ela vai refletir a luz, né, como o lago, como a lua, né, que reflete a luz do sol. Ok? Então, essas são as especificações. Desculpa. Com relação à velocidade da luz, ela é diferente, né, em determinados meios. Ok? No vácuo, ela atinge o seu limite, né, dado por um dos postulados da teoria de Einstein, né, 300 mil km por segundo, certo? Mas ela também, né, conforme a tabela aí à direita de vocês, ela coloca valores que podem alterar de acordo com o meio. Com relação à forma de propagar, né, a luz dentro da óptica geométrica ela é considerada, como eu falei anteriormente, como um objeto matemático. No caso aqui, um raio, né, um vetor, um segmento de reta. Ora, se é um segmento de reta, ele vai poder ser cônico, né, ou divergente. Ele vai sair de um ponto. Então, nós temos aqui o cônico. Ele sai de um único ponto, né, e espalha, ok? O cilindro, ou paralelo, né? E por fim, o cônico convergente. Então, essas são as formas de a luz se propagar do ponto de vista geométrico, ok? Os meios físicos, né, nós vamos trabalhar com o transparente, é aquele meio
em que a luz não encontra barreira para poder, né, se propagar nele, pelas figuras, né, você vê que ela continua o seu caminho sem nenhum problema. O translúcido, ele deixa o raio passar mais de forma irregular, né, ó, dá para ver aqui, vou até circular aqui, beleza? O translúcido aqui, como exemplo, a gente pode até citar aqueles espelho de banheiro, né, aquele fosco, né, onde você percebe que do outro lado, né, atrás do espelho, tem alguma coisa lá, você só não consegue definir quem é, porque a imagem não fica nítida, beleza? E o opaco, né, ele não deixa passar aí a questão dos raios, né? Por exemplo, uma parede, então ninguém pode ver quem está ou o que está do lado, né, do outro lado de uma parede. É um meio opaco, ok? Então, continuando. Aí, dentro da óptica geométrica, nós temos alguns princípios, né, que regem essas leis. Então, sem esses princípios, a ótica não existe, ok? Já que ela vai tratar a luz como sendo um objeto matemático. Então, na primeira situação, nós temos o princípio da propagação retilínea da luz, ok? O que é que ele vai dizer? Que para que a luz se propague de forma em linha reta, ele precisa dessas coisinhas aqui, né? Ó, que o meio seja homogêneo, ou seja, né, seja constituído de apenas uma substância, como ou ar, né? Ou só água, ou vidro, seja isotrópico, né? As leis funcionam em todos os pontos, e transparente a gente já discutiu. Ok? Então, dentro dessas condições, a luz vai se propagar em linha reta. Aí nós temos como consequência, né, por exemplo, a questão da sombra e penumbra, né, a câmara escura que nós vamos ver daqui a pouco, beleza? O outro princípio é o princípio da reversibilidade, né? Ele vai dizer que a trajetória de um raio não depende do sentido de propagação do feixe. Por exemplo, essa trajetória aqui de azul, ela independe se for da lanterna de cima como na de baixo. Não existe uma escolha privilegiada. Ela vai seguir a mesma trajetória independente se for da lanterna de cima ou de baixo. É como se você está lá no carro, né, no banco traseiro e o motorista lá no banco dianteiro. Então, naquele espelho lá central, tanto você vê o motorista como o motorista vê você. Então veja que a direção do raio aí, de luz, né, da propagação dele, ela é independente, porque os dois vêm. Então, se houvesse um privilégio ou só do motorista ou só do passageiro, a reversibilidade era impossível, beleza? Vou tomar um cafezinho aqui, viu, gente? Vídeo gravado muito cedo, aí é bom, não tem muito barulho. Vamos lá. Um outro princípio, né, o princípio da óptica geométrica, é o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio aqui vai ser chave, né, quando a gente for discutir daqui a pouco a questão da dualidade, né, daquela galera que defendia que a luz era uma onda, beleza? Então ele vai dizer o seguinte, que quando os raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os outros não existissem, né? Então veja, aqui ó, à esquerda de vocês, nós temos aqui o cruzamento de dois raios, né? Só que cada um, ó, veja, ilumina esse camarada e ilumina esse camarada aqui, ou seja, eles seguem caminhos como se não, né, nenhum atrapalhasse o outro, ok? Aqui à direita nós temos a ideia de campo visual, uma ideia bem simples, né? Por que é bem simples, Alex? Porque assim, galera, ó, à medida que você se aproxima do objeto, você aumenta o seu campo visual, ou seja, você vê melhor, né? E à medida que você se afasta, você tem dificuldades. Então, pegue aí, por exemplo, você está lá no Barcelos, né? E você está indo para casa. E à medida que você se afasta do Barcelos, você começa a deixar de ver ele, né?
Então, essa é uma definição bem simples, né? Não tem muito... Ok? Vamos lá. A câmara escura, né, é também uma consequência, né, do princípio da propagação retilínea da luz. Nós temos esta equação aqui, nós vamos resolver problemas, tá bom? Com ela. Mas é uma forma experimental de você produzir imagem, certo? O objetivo da câmara escura. Na internet você tem vários experimentos com câmera escura, utilizando celular, vela. Então eu vou deixar para vocês, tá? Para que vocês pesquisem lá. Na nossa aula de exercício, nós vamos focar nas questões matemáticas desse objeto, tá bom? Mas, em suma, a câmera escura é isso, tá? É um objeto que produz imagem, tá? É como se fosse a nossa câmera fotográfica antiga, ok? Com relação aos fenômenos, né, nós vamos ter aqui a reflexão, né, ela pode ser dividida em duas, tá, gente? Na reflexão regular, que é essa aqui, ó. Ou seja, os caminhos são perfeitos, né? Ó. Bate e volta, bate e volta. Na reflexão difusa, que eu não coloquei aqui, ela espalha, é como se ela fizesse assim, ó. Ela vem, bate aqui no anteparo, aí ela segue assim, ó, pá, vai para vertical, né? Ou então ela vai assim, ó, um pouco deitada, ou então ela vem para esse sentido aqui, porque então ela se espalha de forma irregular, e isso é o motivo da gente observar as coisas. Porque imagina aí, se você, tá, vou colocar aqui na figura, você só viria o raio se você estivesse aqui, ó. Eu não estou falando essa bolinha à esquerda aqui, ó. Se você estivesse bem aqui no centro, ó, você não viria o objeto, porque a luz não está chegando em você. Mas como na reflexão ela pode ser difusa, ou seja, ela pode se espalhar por várias direções, aí esse tipo de reflexão é responsável pela nossa visão, ok? Aqui ao centro nós vamos ter a absorção luminosa, né? Que é o fenômeno no qual os raios são absorvidos, ok? É por isso que, por exemplo, no asfalto, né? Você coloca branco ou amarelo, né? No asfalto, porque eles vão lá absorver e aí, como ele absorve, né? Aquele tipo de cor, então ele fica ali, a gente consegue essa reflexão deles para poder melhorar a questão da visão, beleza? Vamos para o próximo. A refração, né? A refração da luz é quando o raio ele muda de meio, né? Ou seja, muda de lugar. Por exemplo, aqui, ó, ele está no ar, né? Ó. Aí, ó, esse feixe de luz vem e aí ele passa para outro meio, que é agora o vidro. Então, observa que na refração acontece isso, beleza? Ele muda de meio, tá? Às vezes, né, você tem um pouco de raio refletido também, mas o fenômeno da refração se refere a isso, a uma mudança de meio, ok? Saiu do ar para o vidro. A dispersão da luz, a ideia é decompor, né, digamos assim, fazer uma decomposição dessa luz. Nós sabemos que a luz branca ela é a junção de todas as cores e ao passar pelo prisma, ela dispersa, né? Ela é decomposta nas cores que é visível ao olho humano, né? Nas cores do arco-íris, ok? O espalhamento, né, é um fenômeno que acontece muito rápido, né, ali na atmosfera e tal. Veja que os raios de luz, representados pelos vetores, tem aqui um movimento muito caótico. E também na junção de várias frequências, né, que definem as cores. Aqui é o pôr do sol, é o nascer do dia, né, às vezes dá aquele formato muito alaranjado, vermelhado. Tá, ali é devido ao espalhamento dos raios de luz na atmosfera terrestre, ok? Com relação à cor de um corpo, né, o corpo ele só reflete, por exemplo, aqui na nossa figurinha aqui à direita, ó, veja que nós temos aqui uma luz branca e aí ele reflete luz verde. Então, esse corpo aqui, tá, ele só reflete a luz verde, então a gente vê ele verde.
Aqui, só azul, né? Aqui, vermelho, né? Certo? Ah, Alex, mas nesses casos aí, se eu colocar uma cor diferente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver escuro, né? Tipo, se você tem você está de blusa azul, né? Aí tu vai numa festa em que ela é iluminada de luz branca, o pessoal vai ver tua blusa azul. Aí tu vai numa outra sala onde está iluminado de luz azul, aí tu vai ver luz azul, né? Porque ela só reflete o azul, tá? E aí tu vai para uma sala onde tem luz vermelha, aí quem estiver lá vão ver tu de blusa preta. Por quê? Porque a luz vermelha, ao atingir o azul, ela absorve o vermelho, né? E aí, como não tem o azul para ela refletir, ela reflete o preto, beleza? Bom, com relação à natureza da luz, né, agora um pouco de óptica física, mas a gente só vai aprofundar lá em ondas, ok? Bom, com relação à natureza da luz, né, nós temos duas ideias, né, os gregos e os árabes. Os gregos em dois momentos, né, o primeiro momento, né, aquela galera atomista que achava que a luz também era constituída de partículas, né, dessas pequenas, devido à matéria, né, eles terem focado na matéria. E só que eles diziam o seguinte, que os objetos desprendiam partículas dos objetos para chegar até a nossa visão. Os pitagóricos, eles já tinham uma outra impressão, achavam que a visão sai dos nossos olhos para o objeto, né? Só que os árabes, eles já pensavam diferente, eles achavam mesmo que a gente conseguia ver os objetos devido à reflexão, né, de fontes de luz. A luz batia no objeto, refletia até os nossos olhos e dava a sensação, né, que é uma concepção mais moderna. E os árabes, eles também defendiam que ou refletia do objeto ou vinha direto da fonte de luz, né? Então, quer dizer, é uma ideia mais moderna, digamos assim. Porém, né, pegando a galera que defendia a composição da luz como partícula, nós vamos pegar aqui o modelo corpuscular de Newton, né? Que defendia, claro, né, que a luz, por reflexão, chegava até os nossos olhos para poder fazer essa interpretação da imagem. Defendia, claro, né, que era por partículas, e a ideia corpuscular de Newton explicava à época, né, a reflexão, a refração e a cor dos corpos de forma perfeita. Okay? O problema é que no século XVIII, salvo engano, XVIII, XIX, o Léon Foucault ele fez um experimento que mostrava que a velocidade da luz na água era menor do que no ar, né? E o Newton dizia justamente o contrário. Então esse foi um dos motivos do enfraquecimento da teoria corpuscular de Newton. Okay? Pegando esse experimento aí do Foucault e também, né, o princípio da independência dos raios, né? A galera do modelo ondulatório cresceu. E aí o Christian Huygens, né? Ele vem dizer que a luz ela é aquela perturbação do meio e tal, né? Que a luz, na verdade, ela é uma onda. E aí, 200 anos, né, depois, ele tem o fortalecimento com o experimento do físico inglês, o Thomas Young, que é o experimento da dupla fenda, depois, quem quiser dar uma pesquisada, tá? E aí, ele tem... Só que é o seguinte, o modelo ondulatório do Christian Huygens, ele não fala da questão do meio, né? O meio de propagação da luz. Então, só que assim, né? Tem os outros questionamentos que fez com que esse tipo de modelo tivesse relevância. Porém, no século XX, né? Um fenômeno
não era explicado nem pelo modelo de Newton, né, nem pelo modelo corpuscular e nem pelo modelo ondulatório do Huygens, quebrava a cabeça dos físicos e coube a nada mais, nada menos do que Albert Einstein, né, o efeito fotoelétrico. Ele coloca a ideia do fóton, né, que seria a luz sem massa, e ele defende, né, que a luz, na verdade, tem esse comportamento, né? Tem hora que ela se comporta como partícula e tem hora que ela se comporta como onda. E aí a mecânica quântica, né, a física quântica, vem bater o martelo e vai dizer que, na verdade, a natureza da luz ela é dual, né? Ela tem esses dois comportamentos, ok? E, gente, é isso, né? Vou colocar aqui as atividades, tá? Vocês. Espero que essa videoaula tenha ajudado. E não esquece, né? Compartilha, dá aquela curtida aí para fortalecer o trabalho da gente. E que para o próximo ano, né, mais alunos possam ter a oportunidade de estar assistindo essas aulas, ok? É isso, no mais, né, estudem, educação transforma, educação liberta. Valeu, fui. Tá aí os exercícios, tá? Exercícios do terceiro bimestre. Bye, 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 bye.